iniciar nossa aula de hoje, tá? Mais uma vez, bem-vindos àqueles que chegaram depois. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar do item número 5, tá? O item número 5 que é condizente à regra da habilitação e da celebração do casamento. Finalmente, hoje, nós vamos conhecer como é que é o trâmite da realização de um ato matrimonial propriamente dito. Como é que as pessoas se preparam para realizar o seu ato matrimonial, levando em consideração algumas regras específicas, né? Algumas informações bem precisas, tá? Acerca do procedimento tanto da habilitação quanto da celebração do casamento. Lembrando aos senhores que a primeira etapa, a chamada habilitação do casamento, esta etapa, eu posso dizer que é uma etapa de natureza onerosa, tá? Por quê? Porque os interessados, no momento eu vou chamá-los de contratantes ou contraentes, a lei normalmente informa contraentes, né? Eles vão ter a veracidade de juntar algumas provas, alguns documentos essenciais. E, obviamente, que eles também vão ter que realizar um pagamento de abertura perante o cartório competente da sua documentação essencial, da sua formalização do seu ato propriamente dito. E esse procedimento do início, né, da abertura do trâmite da habilitação é um trâmite burocrático que requer justamente pagamento de taxas, de serviços notoriais, né, serviços cartorários, que não é tão simples assim, né, requer muita veracidade e também não pode fugir dessa regra da tributação, tá? Então, esta fase primeira, que nós denominamos de habilitação no casamento, é a fase que requer justamente pagamento, né, dessas habilitações propriamente ditas, da levada desses documentos essenciais, tá? E aí, vocês também puderem acompanhar aí na legislação, também seria bem pertinente, porque essa aula de hoje em diante, né, já desde terça-feira, a gente vai precisar também um pouco do auxílio da norma, né, para a gente também estar direcionado. Pois bem, a primeira etapa da habilitação está informando aí no teu artigo o 1525, tá? A partir do artigo 1525 em diante, é uma etapa que você vai ter que juntar as chamadas provas documentais, tá? Os chamados interessados contraentes, ambos, né, de acordo com essa redação desse dispositivo, o artigo 1525, é o momento que eles deverão comparecer ao cartório competente, tá? Se possível, pessoalmente, detalhe, ambos, tanto ele quanto ela, tá? E juntar essas provas materiais essenciais. O artigo 1525 até está informando aí uma regra taxativa, um rol de documentos pelos quais esses interessados deverão levar juntamente consigo até a sua ida nesse cartório de notas competente, ou, melhor dizendo, cartório de registro civil competente. Detalhe, meus queridos, como já havia informado, o ato é personalíssimo, tá? E é pessoal. Se possível, ambos devem estar presentes. Caso não seja possível que ambos estejam presentes, eles também podem constituir um procurador, que vai, indubitavelmente, representá-los nesse primeiro ato inaugural, que é a apresentação prévia desses documentos essenciais perante o senhor tabelião competente. De posse disso, o que vai acontecer? O senhor tabelião ele recebe esses documentos, tá? Ou melhor dizendo, esse pedido de requerimento. Toda vez que você ouvir falar em pedido de requerimento, normalmente uma certidão, normalmente um documento essencial, que ali os interessados vão preencher informações. Diga-se de passagem, informações estas de natureza pessoal, tá? Nome completo, endereço, profissão, tá? Se de repente algum deles já foi casado previamente, se algum deles de repente se encontra na condição de viúvo, tá? Informações bem minuciosas, conforme reza a redação desse artigo 1525. E ali, os interessados eles vão preencher essas informações dentro desse determinado requerimento, desse documento que vai ser apresentado por esse determinado cartorário. À medida que você for informando, né, não basta somente você informar. Você também, se possível, leve também esses documentos seus, as xerox, tá?
não só as xerox, como também os seus documentos originais. Porque, diante disso tudo, o senhor cartorário, o senhor registrador, ele vai fazer uma tríade, né? Ele vai analisar para que ele realmente veja se não vai apresentar nenhuma irregularidade, tá? Então, isso é importante, é o início do estágio para que futuramente se realize esse casamento, né? Nós estamos nesse primeiro momento de apresentação das provas documentais, ou seja, a abertura do ato propriamente dito em sede de habilitação. Depois que for apresentado todos esses documentos por ambos, detalhe, tá? Quero chamar atenção aqui, os documentos devem ser apresentados não só por ele, mas também por ela. Não pode ser somente apresentado por uma das partes. Ambos deverão apresentar, inclusive até o dispositivo informa a chamada prova testemunhal, né? Você, se possível, também leve suas testemunhas e apresente, tá? Normalmente são 2 testemunhas, parentes ou não, tá? Diante disso tudo, o que vai acontecer? O senhor cartorário receberá esses documentos e logo em seguida ele vai direcionar esses documentos para o chamado Ministério Público, que é justamente a redação aí desse próximo dispositivo do artigo 1526. Quando o tabelião recebe esses documentos para fazer sua prévia análise, é óbvio também que ele precisa informar o Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público ele estará atuando como fiscal da norma, né? É fundamental a importância da presença do Ministério Público nesse sentido, sob pena, obviamente, do ato se tornar invalidado de pleno direito, porque o Ministério Público ele está fiscalizando todo o trabalho. Até porque nós já sabemos que o casamento é um ato de natureza de ordem pública. Então, tudo ali deverá ser analisado para que não corra o risco de futuramente esse ato ser descaracterizado de pleno direito. Tá? Então, nesse sentido, o Ministério Público ele vai atuar como fiscal, né, conforme reza justamente a redação do artigo 1526. O Ministério Público deverá fazer sua análise e depois transferir o seu despacho, a sua informação novamente para esse determinado cartório poder dar andamento ao feito propriamente dito. Tá? Então, é de fundamental importância que ocorra justamente essa troca de efeitos, essa sintonia entre o cartório de notas competentes de registro da pessoa civil perante o órgão do Ministério Público. Ambos vão atuar em sintonia perante essa análise documental. Tá? Então, o que eu quero que vocês, no início, não esqueçam é que esse pedido inaugural de habilitação é um ato altamente personalíssimo, pessoal, que incumbirá somente aos contratantes, tá? Aos interessados, futuros cônjuges. Eles deverão comparecer pessoalmente perante esse cartório de notas, levando todas as suas documentações essenciais, conforme nos informa a redação desse artigo 1525, tá? É óbvio que as provas testemunhais também devem estar acompanhando juntamente com essas provas documentais, né? Eu tenho que levar minhas testemunhas para que realmente ratifique essas informações, tá? É óbvio também, professor, que caso algum desses contraentes, desses interessados, não puder comparecer pessoalmente nesse dia específico, né, que inicia todo o trâmite, eu posso o quê? Constituir um procurador. Tá? Até a redação desse dispositivo está nos informando também. Né? Eu posso também, de repente, até fazer com que eu lavre uma procuração para fazer com que alguém vá me representar, porque eu estou passando por uma situação excepcional e, infelizmente, não vou poder dar início ao ato da minha habilitação matrimonial. Mas não basta somente levar esses documentos. É necessário também que o senhor tabelião competente analise os meus documentos, verifique realmente se as informações são verídicas, se não existe nenhuma eventual irregularidade acerca das informações que estão sendo apresentadas ali. E o mais importante, que o Ministério Público também esteja presente nesse ato, né? Porque todas as provas, uma vez apresentadas no cartório, depois vão ser redesignadas lá para a promotoria competente, tá? Promotoria civil. Que o Ministério Público vai receber essas informações, né, o promotor específico, vai dar seu parecer para que depois aí sim outorgue ao cartório competente, devolva, né, em sede de despacho, para que aí sim o cartório dê continuidade ao procedimento de habilitação matrimonial. E
Então, existe, obviamente, essa sintonia, tá? Se vocês estiverem anotando, seria até interessante vocês não esquecerem. É um trabalho em parceria entre o Cartório de Registro Civil perante a atuação do próprio Ministério Público, porque, no caso, o Ministério Público, eu repito, ele está atuando como custos legis, como fiscal da norma, perante todas aquelas provas documentais que estão sendo ali informadas previamente, conforme a redação desse artigo 1525, tá? Então, nesse sentido, não esqueçam, a presença do MP é de fundamental importância, né? Fundamental importância, porque nós estamos trabalhando com matéria de ordem pública, então precisa da análise, tá? É uma das matérias essenciais de natureza de análise do Ministério Público. Porém, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: bom, pode ser que o Ministério Público venha deferir pela análise positiva desses documentos apresentados. Mas pode ser que não necessariamente venha a ser positiva. Pode ser que o Ministério Público venha analisar e, de repente, venha encontrar alguma eventual irregularidade em algum daqueles documentos pelos quais foram apresentados, conforme justamente eu já te informei, lá no 1525, tá? Então, o que isso pode resultar? Não só o Ministério Público, tá, queridos? Mas pode ser que até mesmo o senhor cartorário, de repente, até um terceiro interessado, tá? Possa levantar a discussão perante justamente esse cartório que existe alguma irregularidade dentro desses documentos pelos quais já foram inicialmente apresentados. Se realmente vier a ser constatado que pode acontecer alguma eventual irregularidade, que realmente ali existe, tá? De repente, por exemplo, até se for o caso, alguma situação de impedimento ou de suspensão, que você já sabe, né? A diferença entre causas impeditivas e causas suspensivas, e nós discutimos isso na terça-feira, né? Se ficar constatado que existe alguma dessas informações, é óbvio que vai partir da iniciativa ou do próprio Ministério Público ou do próprio cartorário que venha suspender esse ato prévio de habilitação em sede de casamento. Então, por favor, isso é uma observação de suma importância, tá? Posso já dizer que é uma primeira observação dessa tarde. Algum aluno já me perguntou, e a lei é bem clara, né? Ah, professor, é possível, de repente, que durante a fase da habilitação, cuidado, anote isso daí, não basta só vocês estarem me olhando, mas anotem, vou falar com bem tranquilidade. É possível, professor, que de repente o rito ou a fase da habilitação, anotem, tá? É possível que durante a fase da habilitação, de repente, venha esta fase vir a ser suspensa, tá? Esse aluno me perguntou uma vez. Aí é claro que categoricamente eu respondi para ele também com base na regra legal. É óbvio que é possível sim, tá? É possível vir suspender essa fase vir a ser suspensa, porque você já iniciou esta fase apresentando seus meios de provas legais. Você já informou previamente, né? Você já iniciou aquele teu pedido de requerimento inaugural. Esse teu pedido de requerimento inaugural, que você preencheu algumas informações, comprovou aquelas informações que você escreveu, você comprovou com as chamadas provas documentais, pelas quais você também mencionou. Então, essas provas podem levar, de repente, a uma eventual suspensão do rito da fase desta habilitação. Ela pode vir a ser suspensa, né? Porque o próprio Ministério Público, de repente, o próprio registrador cartorário, de repente, ou até mesmo um terceiro, pode, de repente, mencionar uma discussão em sede de causas de impedimento ou causas de suspensão. Você já sabe a diferença, né? Causas de impedimento, lá do artigo 1521, que nós estudamos na terça, e causas suspensivas lá do 1523. Um do 1521, que é impedimento, causas suspensivas do 1523. Alguma daquelas situações ali pode, de repente, estar contidas durante esses meios de provas legais pelas quais foram apresentados no primeiro momento. Quem normalmente
normalmente, vou até passar aqui para vocês uma dica, tá, meus queridos? Quem normalmente já de imediato nota essas situações de irregularidades, é claro que é o Ministério Público, porque ele está atuando como custos legis, como fiscal. Claro que de imediato a gente torce para que o senhor tabelião já previamente já note, já observe essas irregularidades, mas nem sempre, né, de imediato isso possa vir a acontecer. E aí o Ministério Público ele vai atuar em cena, porque ele está atuando ali como fiscal, tá? Então, esta eventual suspensão do rito da habilitação, eu até coloquei aí no teu material, mas se você quiser depois ler, eu te convido, está até na redação do próprio parágrafo único do artigo 1526, tá? Depois, se tiver algum colega aí que quiser ajudar, eu agradeço. Esse parágrafo único do artigo 1526, depois você vai ler. É uma situação excepcional, tá? Pode, de repente, acontecer que o rito da habilitação venha a ser suspenso, tá? Alguma eventual irregularidade pode vir a ser constatada pelo próprio MP, pelo próprio cartorário, por algum terceiro interessado, como reza aí justamente essa redação. E aí, professor, o que acontece? A fase vai ser momentaneamente suspensa, né? Acabei de dar a dica, né? Porque a suspensão é de caráter temporário. E aí, quem é que vai ter que analisar isso, queridos? É a via judicial competente, tá? Nós vamos ter que momentaneamente retirar esse feito, esse trâmite que já inaugurou pela via administrativa, e nós vamos ter que redesignar a discussão, transferir essa competência de análise e discussão para onde? Para a via judicial competente. É lá na via judicial que o juiz, uma vez recebendo essas informações, recebendo esse pedido, esse comunicado de suspensão do rito desta habilitação, é que o juiz vai se posicionar, vai dar um veredito, né, que pode, de repente, ser até desfavorável, né? Ele pode justamente negar o segmento, ou melhor dizendo, pode negar a continuidade, o prosseguimento do trâmite da habilitação que ainda não tinha finalizado, estava suspenso, tá? Então, não esqueçam isso, tá? Para quem ainda não ficou muito bem claro, eu vou só repetir novamente, tá? Para quem ainda estava anotando. É possível que durante o período, o estágio de habilitação do casamento, possa, de repente, cuidado, eu falei habilitação, estou falando na fase inaugural, tá? É possível que durante a fase inaugural de habilitação, esta fase possa vir a ser suspensa. Por quê? Qual é a justificativa? Porque pode ser que algumas provas, principalmente documentais, pelas quais haviam sido informadas previamente, conforme a redação lá daquele artigo que nós já vimos, 1525, é possível que alguma daquelas provas ali possam direcionar, possam estar analisadas, voltadas para causas ou de impedimento ou de suspensão. E você já sabe essas causas, do 1521, né, que é impeditivas, e causas suspensivas lá do 1523. Se isso realmente vier a ser constatado, é tarefa daquela autoridade competente, principalmente o Ministério Público, mas também pode ser o senhor cartorário, já previamente tomar ciência disso e já solicitar a suspensão desse rito da habilitação. Uma vez suspenso esse rito, quem é que vai ter a competência de analisar isso? Vai ser a Justiça, porque não será o cartorário que vai ter que analisar, né? Ou seja, durante todo esse procedimento de eventual suspensão. O juiz ele realmente vai ter que verificar se prossegue a fase da habilitação ou se de repente vai por completo extingui-la, tá? É o juiz que vai se posicionar porque foge da competência do cartório em querer dar uma resposta acerca desse pedido eventual de suspensão, tá? Que pode ter sido protocolado pelo próprio Ministério Público ou até mesmo pelo próprio cartório competente. Não é o cartório que vai julgar essa análise suspensiva, pelo contrário, ele vai direcionar para o juiz
porque pode ser que alguns dos interessados, contratantes, né, contraentes, queiram até impugnar isso, né? Você imagina, por exemplo, que eu sou parente de algum dos cônjuges, né? Coloca na palavra, entre aspas, cônjuges, que eles ainda não estão definitivamente casados, né? Então, vamos supor que eu sou um parente de algum deles e ingressei com uma solicitação de suspensão, de pedido, porque eu estou entendendo que, de repente, eles são parentes entre si, lá do 1521, uma situação de impedimento. Quem vai ter que analisar meu pedido, meus amigos? Quem vai ter que julgar o meu pedido não é o cartório. O cartório recebe as informações, só que depois ele vai direcionar para a justiça. É lá no judiciário que o juiz vai se posicionar, se realmente acolhe o meu pedido, extingue a fase da habilitação, ou não acolhe o meu pedido, ou seja, vai dar continuidade, perpetuidade na fase da habilitação, tá? Porque ainda não finalizou esta fase. Ela está suspensa, porque existe uma situação excepcional ou de impedimento ou de suspensão que tem que ser avaliada, tá? Por isso a importância da redação, repito, tá? Quem puder colocar aí justamente no chat para não esquecer. Daí a importância desta redação desse artigo, do parágrafo único desse artigo 1526. É possível que durante o rito da habilitação possa vir a ser suspenso. É uma situação, por favor, anote, é uma situação excepcional, tá? Isso é possível para que aí sim possa ou não dar prosseguimento nessa etapa, tá? Por outro lado, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, por outro lado, pode ser que não necessariamente possa acontecer alguma eventual suspensão do rito da habilitação propriamente dita, tá? Ou seja, pode ser que vá transcorrer normalmente, os documentos já foram juntados, o pedido de requerimento inaugural já foi formalizado com bom êxito, as partes já assinaram tudo que realmente tinha que assinar nesse primeiro momento, o Ministério Público já deu seu veredito de análise favorável. Então, vamos imaginar, vamos torcer, vamos fazer figa, né, numa linguagem coloquial, para que tudo venha a estar transcorrendo de uma forma transparente e normal, tá? Caso realmente isso venha a acontecer, se tudo transcorrer normalmente, vamos passar finalmente para a próxima etapa ainda dentro do rito da habilitação. A próxima etapa eu vou chamar de etapa publicidade das proclamas. Anotem, vocês estão anotando? Eu tenho certeza que vocês estão anotando, tá? Esta chamada fase da publicidade das proclamas, conforme reza a redação do artigo 1527, tá? Por que, professor, eu vou ter que garantir esta publicidade? Porque você já sabe que o casamento é uma matéria de natureza de ordem pública. Isso já vem falando desde as semanas retrasadas, né? Deve-se garantir esta publicidade. Esta publicidade será formalizada mediante o registro. Registro esse de um determinado edital, tá? Por favor. A importância dos editais para sacramentar aquele prévio ato de habilitação que já havia sido mencionado anteriormente. Qual é esse prévio ato, professor? Aqueles documentos, aqueles pedidos inaugurais de requerimentos. Todos aqueles meios de provas que no primeiro momento eu já apresentei. Se isso tudo vier a ser ratificado com bom êxito, constatado com bom êxito, tá? Após um veredito de análise favorável, aí sim, o senhor cartorário ele vai garantir essa publicidade. Ele vai expedir, ele vai lavrar esse edital. Eu acho que normalmente você já deve ter verificado, né? Quando a gente visita, de repente, alguns cartórios de notas, principalmente também algumas secretarias, né? Vocês verificam lá alguns famosos editais com informações precisas acerca, né, dos habilitandos, né, dos contraentes, que futuramente vai ser realizado a celebração de um futuro casamento. Então, esse edital que foi estampado, normalmente na sede de um cartório, normalmente também você pode utilizar até da publicidade local, até a lei está falando isso, né? De repente eu posso me subsidiar dos meios de comunicação interna, né, daquela própria cidade, daquele município, a rádio, por exemplo, anunciando um futuro casamento coletivo que vai acontecer no domingo próximo, na próxima semana, etc. Isto é a publicidade, meus queridos.
Essa publicidade ela tem que ser formalizada e garantida com base justamente na ordem pública, porque o casamento é matéria de ordem pública. Então, esta publicidade deve estar formalizada. Agora, para que nós possamos chegar nesta publicidade, é porque significa dizer que o primeiro ato, o primeiro momento foi realizado com bom êxito. Qual é esse primeiro ato? Aquela juntada daqueles pedidos de requerimentos inaugurais, aquela juntada de meios de documentais, de provas documentais. Após a análise do Ministério Público, né, tudo ali foi feito de forma favorável, nenhuma irregularidade foi constatada. E agora, basta somente tornar público esse ato do casamento, né? Então, daí a importância dos editais, porque quando o edital ele é estampado, significa dizer que não existe, não foi verificado até então nenhuma irregularidade. Tudo foi feito de forma segura, transparente, sem nenhum tipo de vício constatado, tá? E aí vocês podem estar se indagando, esses editais, eles vão ter prazo de validade? Sim, a própria lei está te informando aí, né? No artigo 1527. Normalmente, nós vamos ter que respeitar o prazo de 15 dias. É a duração daquele edital que vai ser ali estampado perante aquele cartório de notas competente, perante justamente aquela sede daquele determinado prédio, pode ser público ou não, tá? E nós temos que esperar finalizar esse tempo de 15 dias para que a gente possa futuramente avançar para a próxima etapa da habilitação, tá? Então, por favor, vocês que estão aqui em sala, já anotaram essa outra informação, tá? Estou sendo muito tranquilo com vocês, porque são muitas informações e a gente também não pode falar muito rápido, tá? Eu vou repetir de novo. A importância da publicidade das proclamas. Você precisa buscar os editais para garantir o reconhecimento do casamento como natureza de ordem pública, tá? Então, para eu reconhecer o casamento de natureza de ordem pública, eu preciso garantir a publicidade desse edital. Eu preciso informar a sociedade que logo, logo vai acontecer um casamento, a celebração de um casamento, em um dia específico, um local específico, uma hora específica, e é claro que isso daí vai ter que ser notório perante a sociedade, considerando um prazo, claro, de 15 dias, tá? Aí teve um aluno que me perguntou, professor, mas é obrigatório cumprir com os editais? É possível, de repente, a gente perpassar essa etapa de 15 dias? Porque, veja bem, pode ser que algum dos contraentes esteja com algum problema particular. De repente, até a título de família, a título de trabalho, e eles, de repente, não querem esperar tanto tempo assim, eles querem até se antecipar. Eles têm as suas razões pessoais, muitas das vezes até de natureza de urgência. Aí eu respondi para esse aluno: sim, é possível que de repente, se um desses contraentes, não necessariamente ambos, tá? Pode ser um deles, ou ele ou ela, se vier e constatar, comprovar uma situação excepcional de caráter de urgência que eles mesmos estão perpassando, eles podem solicitar até para esse determinado cartório e de repente vinha eximir a chamada publicidade. Ou seja, traduzindo em miúdos, se eu chegar com a minha companheira, que hoje eu estou falando, né? Amanhã minha cônjuge, a gente amanhã vai no cartório e vai informar, vai levar alguns documentos essenciais que comprovem uma situação emergencial, uma situação excepcional. Não necessariamente, meus queridos, o cartório ele vai esperar, computar, terminar esse prazo de 15 dias. Eu não estou aqui dizendo aos senhores que não vai existir a publicidade. A publicidade vai existir. Por favor, se vocês tiverem, de repente, me interpretado errado. Não. A publicidade vai sempre existir. Por quê? Porque nós temos que garantir a ordem pública. Nós temos que garantir o efeito erga omnes, tá? Só que o que eu quero dizer para vocês é que não necessariamente o cartório, ao receber esses documentos que vai constatar essa exceção, ele vai esperar finalizar esses 15 dias daquele edital. Ele pode até, de repente, descartar a lavratura desse edital.
e perpassar diretamente para a próxima etapa da habilitação. Tá? Eu acho, salvo me engano, tem até uma redação que fala sobre isso. Depois eu convido os senhores e as senhoras a até lerem a redação do parágrafo único, até desse artigo 1527. Tá? A redação desse parágrafo único ela é muito clássica. É possível, de repente, até que venha a ser descartado esses editais, tá? A publicidade desses editais, tá? É possível, desde que venha a ser comprovado, constatado uma situação de caráter de urgência emergencial. E a iniciativa vai partir de quem, meus queridos? Dos próprios interessados contraentes, tá? Não necessariamente dos dois. Basta que um deles informe que está vivenciando um contexto excepcional, uma saúde, né, tem uma proposta de trabalho em outro estado, precisa imediatamente resolver isso, não pode deixar para amanhã, tem que resolver agora. Então, quanto mais rápido a gente terminar esta fase da habilitação, melhor. É o pensamento daquele determinado contraente. E aí ele vai ter que comprovar isso por cartório. Uma vez comprovando, o cartório, ao tomar conhecimento dessa prova emergencial, ele vai descartar esta publicidade desse edital. Tá? Claro que o casamento vai ser publicado, mas não vou esperar finalizar 15 dias para que aí sim, depois de finalizado 15 dias, a gente vai passar para outra etapa. Não. Imediatamente vai ser publicado sem esperar computar prazo nenhum. Isso que eu quero que vocês não esqueçam. Tá? A gente pode perpassar essa contagem de 15 dias, desde que estes contraentes, ou pelo menos um deles, venha ratificar esta situação de caráter emergencial. Então, é uma situação, por favor, é uma situação excepcional. Tá? Isso é uma exceção à regra, porque a regra é você publicar os editais e esperar finalizar a contagem do prazo desses editais, que está garantindo toda essa publicidade. Mas, como toda regra tem sua exceção, é possível que, uma vez eu comprovando documentos de caráter emergencial, eu não vou esperar finalizar o prazo de 15 dias. Eu já posso, de repente, me habilitar de forma até antecedente, né? com antecipação, sem finalizar justamente essa contagem. Tá? Tudo bem? Então, não esqueça, o artigo 1527, nós estamos mencionando a regra da publicidade das proclamas, considerando a contagem do prazo de finalização dos editais, para que venha garantir esse notório, esse caráter público, mas podemos, de repente, descartar esse prazo de 15 dias, desde que os interessados assim comprovem uma situação emergencial que eles mesmos estão perpassando no momento. Tá? Por outro lado, qualquer informação de dúvida, de esclarecimento, de análise, tá? Tem um artigo aí que ele é muito clássico, né? É um dos artigos mais clássicos do Código Civil, que é a chamada tarefa do senhor oficial do cartório. Tá? É o dever do senhor cartorário de informar, né? De instruir todas aquelas partes, os contratantes, né? Os contraentes, acerca de, vamos imaginar, quais são os documentos que eu vou ter que juntar, se realmente é plausível aquela informação que ali consta, qual é o futuro regime de natureza patrimonial que eu vou também aceitar. Então, meus queridos, é um dever de casa que o senhor cartorário ele vai ter que cumprir. Isso faz parte do seu exercício, do seu ato de ofício. Tá? Então, depois vocês também leiam, tem um artigo aí que informa qualquer dúvida durante essa fase da habilitação, é óbvio que nós temos que consultar o oficial do cartório. Regra geral, ele tem que saber de antemão o que deve instruir para esses interessados. É dever dele instruir, tá? E de acordo com essa redação até aí do 1528, tá? É óbvio que, havendo divergência de informações, muitas das vezes até alguns contraentes até procuram um outro cartório, caso haja alguma determinada divergência, né? Para justamente comparar essas informações. Mas, normalmente, isso é muito raro, mas pode acontecer. Mas, o que eu informo previamente também é que este cartorário é o competente para instruir, para inaugurar todo esse estágio de habilitação. E, ao mesmo tempo, ele deve informar tudo ali o que deve ser feito durante esse momento. Tá? Por outro lado, por favor, não esqueçam, tá? Os próximos dispositivos, ainda durante o estágio da habilitação. Eu vou chamar a atenção principalmente do 1529 e
esse artigo 1530. Os dois estão em sintonia, tá? O 1529 é aquilo que eu já havia mencionado para vocês. Você pode combinar esse artigo 1529 até com a redação do parágrafo único do artigo 1526. Tá? Você pode até fazer um link. Por quê? Porque o artigo 1529 é aquela discussão que eu informei acerca do pedido de um eventual pedido de impugnação. Alguém, de repente, pode chegar no cartório competente e querer protocolar um eventual pedido de impugnação em sede de habilitação matrimonial de alguém, de algum dos contraentes, tá? Então, vamos imaginar que um terceiro interessado, algum parente, possa chegar até aquele cartório e, de repente, fornecer algumas informações correlacionadas a eventuais suspeições ou impedimentos matrimoniais. Argumentos, né? Eu posso muito bem informar o senhor tabelião que, por exemplo, algum daqueles contraentes possa estar, nesse exato momento, em uma situação de impedimento matrimonial ou de suspensão. Tá? Então, esse pedido, essa petição, esse comunicado, a priori, tem que ser informado para o cartório. Tá? O que o tabelião vai fazer? Ele vai recolher essas informações, vai formalizar essas informações e depois ele vai convocar os próprios contraentes, os próprios interessados. Posso até mencionar os noivos, né? Eles vão ter que ser chamados ao cartório para saber de antemão aquelas eventuais denúncias, suspeições ou impedimentos de natureza matrimonial que alguém já levantou no primeiro momento, tá? Existe, meus queridos, um documento, por favor, anotem aí. Existe um documento, uma espécie de um recibo ou de uma certidão, que eu vou até denominar de nota da oposição. É a redação do artigo 1530. Depois vocês vão ler com calma, tá? Esse recibo é justamente as informações que vão ser formalizadas, que vão ser apresentadas pelo cartório para os contraentes, e ali os contraentes vão tomar conhecimento daquelas denúncias que estão sendo ali, que já foram ali formalizadas, daqueles prévios comunicados, daquela redação ali que está sendo informada. Redação essa, denúncia essa, já sei, ou de natureza impeditiva ou de natureza suspensiva, tá? Por favor, não esqueçam disso. Aí alguém me perguntou uma vez, sim, essa certidão, esse recibo chamado de nota da oposição, os contraentes, indubitavelmente, vão ter uma cópia para si, né? Claro. É com base justamente nessa cópia que esses contraentes vão receber, com essa denúncia, né, que já foi mencionada por alguém, porque ali vai estar contando todo o episódio, a história, ali vai ser informado as eventuais situações de impedimento e suspensão. Esta nota da oposição, quando os contraentes receberem, eles podem muito bem depois buscar a justiça e querer impugnar isso. De repente, até ingressar com uma ação em sede de responsabilização civil, tá? Até o artigo está informando, depois vocês vão ler com calma, que não só eu posso ingressar contra aquele oponente, né? Aquele indivíduo que de repente pode ter realizado uma falsa testemunha contra a minha pessoa, não só eu vou responsabilizá-lo civilmente, é isso que eu quero que vocês não esqueçam, não só eu vou responsabilizá-lo civilmente, como também até na esfera criminal, tá? Então, daí a importância do cartório oferecer este documento, esta certidão de denúncia chamada nota da oposição. Pela etimologia, a oposição, já dá para você nunca se esquecer, né? É porque alguém, algum interessado, normalmente algum parente, ingressou, algum opositor, né? Ingressou com uma eventual denúncia, oposição, alguma situação de veracidade, quer seja de causa impeditiva ou de causa suspensiva, ou do 1521 ou do 1523. Aí o cartório redigiu essas informações. Claro que esse oponente, né, não só falou, mas também levou também meios de provas. Cuidado com isso, uma vez caiu isso na OAB, há muitos anos atrás. Não basta o oponente somente formalizar sua denúncia verbal. Anotem, por favor, isso daí, vocês que estão em sala, tá? Não é somente uma mera denúncia
verbal, mas também eu vou ter que levar meios de provas físicos, documentos, se for o caso até testemunha. Aí o cartório recebe. O cartório vai ter que formalizar isso. Ele vai formalizar onde, gente? Nesse documento chamado nota da oposição, nesta certidão, tá? Então, se eu ingressei com pedido de denúncia contra aquele casal, não só verbal, mas também estou levando meios de provas, é claro que depois o cartório vai ter que chamar esses contraentes, normalmente dentro de um prazo até de 10 dias, ou até antes disso, e aí os contraentes vão tomar conhecimento desta nota da oposição e vão se manifestar. Mas eles vão se manifestar lá com o juiz, porque aí vai fugir da competência do cartório analisar. Não é o cartório que vai julgar esse pedido dessa nota da oposição. O juiz vai ter que se posicionar, tá? Então é por isso que eu quero que vocês combinem, tá? O 1529 com o artigo 1530. Isso resultará numa eventual situação de suspensão da habilitação. Por isso também que eu já falei aquele parágrafo único do artigo 1526, que eu pedi até também para vocês combinarem, né? O parágrafo único do 1526 com esse parágrafo único do artigo 1529 e 1530. Porque a fase da habilitação, tu já sabes, pode de repente vir a ser suspensa. Tá aí, né? Essa situação. Por que pode ser suspensa, professor? Deixa eu ver se eu entendi. Ah, já entendi. Porque alguém pode querer impugnar o casamento futuro daquele casal. Qual é o argumento? Alguma situação de impedimento e suspensão. E aí vem o 1529, né? Eu vou ingressar com um comunicado, com uma solicitação de impedimento e suspensão, e imediatamente eu quero que o cartório venha redigir as minhas informações orais. E não só isso, eu quero também apresentar algumas provas que atesta, ou que venham atestar, melhor dizendo, né? Que o Ari, de repente, tem uma relação de parentesco com a fulana, impedimento, suspensão, né? Aí o cartório recebe, vai redigir na chamada nota da oposição e vai oferecer esse documento para o casal depois tomar ciência. Eu, no caso, né, vou me manifestar com relação àquela eventual denúncia. E aí eu vou me manifestar onde, gente? Lá na justiça. É o juiz que vai analisar depois o meu pedido, minha petição, minha contestação. E aí é claro que eu também não sou bobo e eu vou solicitar até uma eventual responsabilização contra aquele oponente, né, que de repente usou até da sua má-fé, realizou falsas denúncias contra a minha pessoa, porque agora eu vou me defender. Vou ter que contra-argumentar aqueles argumentos daquele opositor. Você está me fazendo entender? Mas aí eu vou ter que realizar isso, não é no cartório, eu vou ter que chegar com o juiz. É lá que ele vai decidir. E, enquanto isso, o rito da habilitação está o quê? Suspenso. Enquanto o juiz não julgar o meu comunicado, né, a minha petição, não julgar, não vier analisar essa nota da oposição, etc., a nota do opositor, eu não posso avançar para a fase seguinte da celebração. A habilitação estará suspensa. Tá? É isso que eu quero que os senhores não esqueçam. Tá? Aí, por favor, eu também posso buscar não só uma responsabilização civil, como também o quê? Uma responsabilização penal contra este determinado opositor. Ou melhor dizendo, né? A lei está dizendo o oponente. Tá? É ele que pode vir a ser responsabilizado porque ele pode ter levantado falsas denúncias, falsas informações, tá? Porque ele provocou uma suspensão de uma habilitação matrimonial. E aí a tarefa é minha, tá? Enquanto contratante. Certo, meus queridos? Isso é uma situação excepcional. Se não ocorrer nenhum pedido de habilitação, se não vier a ocorrer nenhuma irregularidade, se ninguém ingressar com nenhum pedido de impedimento, etc., ou de suspensão, próxima etapa. Já foi publicado mesmo, né? Já está tudo formalizado, já garantiu o efeito erga omnes. Finalmente, a próxima etapa, que, diga-se de passagem, é a última etapa da habilitação, é você depois retomar ao cartório, depois da publicidade, né? Você vai receber uma certidão, tá? A chamada certidão de habilitação matrimonial. É o documento que vai garantir, cuidado, certidão de habilitação matrimonial.
É a certidão que vai garantir que esta primeira fase de habilitação, foi cumprida com bom êxito. Foi realizada sem nenhuma constatação de vícios. Esse certificado que vai ser emitido pelo senhor cartorário, você vai estar habilitado, apto o suficiente para ingressar na próxima etapa. Qual é a próxima etapa? É a chamada fase da celebração. Chama a atenção dos senhores e das senhoras. Cuidado que eu vou dizer agora. A fase da celebração, ela deve ser inaugurada com aqueles documentos que, indubitavelmente, eu já informei no primeiro momento. Eu vou ter que novamente formalizar esses documentos. Qual é o local, professor? Aquele cartório pela qual você inaugurou a sua habilitação, aquele cartório de registro primário, né? Posso dizer assim. E corra contra o tempo, tá, queridos? Porque esse certificado de habilitação ele tem um prazo de validade. Cuidado que eu vou dizer. É a redação do artigo 1532. Depois vocês vão ler aí. 1532 informa para todos nós que o certificado de habilitação ele tem um prazo de 90 dias. Não é que está dizendo isso aí? Está informando isso na lei. Você deve estar lendo agora. Tá? Por quê, professor? O que quer dizer esse prazo? É o prazo que eu vou ter que retomar, eu vou ter que retornar, melhor dizendo, para aquele cartório inaugural, para dar prosseguimento agora já numa nova etapa, na chamada etapa da celebração. E o aluno me perguntou: a celebração ela é também paga, professor? Ela é onerosa? Não. Você só pagou na fase prévia da habilitação. Quando você se habilitou, você juntou os documentos e pagou as taxas cartorárias. Ali sim é onerosa. A fase da habilitação é onerosa. Mas a celebração não. Embora na prática, você sabe, né? O jeitinho brasileiro acaba, de repente, cobrando alguma coisa durante a fase da celebração, mas não deve. Tá? Mas, enfim, o que eu quero que você não esqueça é que na fase da celebração, ela é inaugurada quando os contraentes retornam àquele prévio cartório, aquele local de registro inaugural, e vão levar consigo este certificado de habilitação, porque você está dentro do prazo de 90 dias, juntamente com aquelas provas que você juntou no primeiro momento, né? Identidade, CPF, comprova de residência, a CLT, carteira de trabalho, e vai embora. Aqueles documentos. Certidão de óbito, cópia de sentença de anulação, tudo aquilo que você juntou no primeiro momento, você novamente vai ter que formalizar. Até porque pode ser que algum documento tenha sido atualizado, né? E agora nós já estamos numa nova etapa, torna-se necessário que o cartório tome ciência desses documentos novamente, tá? Professor, então eu tenho até 90 dias para voltar ao cartório e dar andamento na celebração, é isso? É. Você não pode perpassar 90 dias. Se você chegar novamente no cartório, no 91º dia, no 91º, ou seja, no 91, no dia 91, meu querido e minha querida, você vai ter que fazer tudo de novo. Uma nova habilitação. Você já viu que é um pouco protocolo, né? Para quem é casado aqui no grupo sabe o que eu estou dizendo. Tá? Você vai ter que realizar uma nova honorosidade, vai ter que pagar novas taxas, vai ter que se habilitar tudo de novo, porque você, infelizmente, perpassou o prazo do certificado de habilitação. Você se habilitou depois de 90 dias. Oh, meu Deus do céu. Tá? Tudo bem? Então, cuidado. Esse certificado aqui, ele é provisório. Aproveite o tempo que você já sabe, até porque o cartorário já vai te informar, e você vai ter que retornar ao cartório para dar andamento na celebração. Na prática, meus queridos, normalmente você já sabe quando é que vai ter que retornar ao cartório. Quando você se habilita, você já sabe previamente que eu vou ter que retornar lá para dar andamento no meu casamento, na minha celebração, no dia, no horário, no local. Até tem um artigo que está falando isso, que é o artigo 1533. Né? O artigo 1533 ele é bem categórico, né? Retorno ao cartório naquele dia, naquele horário, naquele lugar, previamente estabelecido pelas partes, né? O artigo até informa isso. É claro que, regra geral, você retorna para aquele cartório inaugural.
Mas pode ser que algum aluno me perguntou, professor, eu posso eleger um outro local para casar? Eu não quero voltar para aquele cartório. Pode, meus queridos. Você pode, de repente, eleger um novo cartório, você pode eleger um novo prédio, um novo ambiente, público ou não. Mas cuidado, você tem que informar também previamente as autoridades. No caso, o senhor tabelião, o juiz de paz, eles têm que saber disso. A tarefa de você informar previamente essa mudança de ambiente, de local em sede de celebração do teu futuro casamento. Por favor, informe as autoridades competentes qualquer mudança de local, tá, gente? Isso é uma outra OBS. Se você estiver anotando, anote. Havendo eventual mudança de estratégia, mudança de ambiente, de local em sede de celebração de casamento, informe previamente às autoridades, principalmente ao cartório de origem, tá? Ao cartorário e ao juiz de paz. Você sabe quem é o juiz de paz, né? É a autoridade que vai celebrar teu casamento, tá? É o competente, é a autoridade que vai formalizar o teu casamento em sede de celebração. Ele precisa também saber, tá? Então, em 1533, você também vai ter que retornar a priori para aquele cartório de origem, dar andamento na sua celebração, leva seus documentos, leva também suas testemunhas, o artigo também está informando isso, né? 1533 e também o 1534. Eu chamo a atenção de vocês, principalmente para o artigo 1534, que é o próximo dispositivo. A publicidade, ela também tem que fazer parte do ritual da celebração. Cuidado, tá? Eu não posso realizar nenhum casamento de portas fechadas. Isso eu chamo a atenção de todos, porque eu não sei se você já deve ter visto, né? Tem pessoas que até fecham as portas em um mero ritual de celebração. Que absurdo, né, gente? A publicidade ela tem que estar garantida nesse ato de ritual de celebração. Ah, professor, porque eu quero casar na igreja, etc, etc. E como é que tem igrejas com portas fechadas na celebração? Pois é, não deve. A recepção é uma coisa, a celebração do ato é um caráter público, é notório. A lei é bem clara. 1534, você deve estar vendo aí. As portas devem estar abertas. Não só no cartório, se você quiser celebrar por lá, como qualquer outro ambiente pela qual você queira escolher. Ah, eu quero realizar minha celebração do meu casamento na fibra, por exemplo. Aí vou fechar as portas da celebração do meu ritual. Não, elas têm que estar abertas. A celebração é um ato público. Você só fecha a publicidade após você estar casado. Aí sim, você já está mesmo casado, você pode fazer a recepção que você quiser, aí você está com seus convidados, até contados, né? Aí você pode restringir a publicidade. Mas enquanto estiver na celebração do ritual, as portas abertas. Isso é uma pergunta uma vez de um concurso. Durante o estágio da celebração e após o ritual da celebração propriamente dito, a publicidade deve ser restrita após justamente o término dessa celebração. A celebração, durante ela, a publicidade deve ser garantida. Após, não tem problema, já finalizou mesmo, você está agora você já é casado, restringe a publicidade depois do casamento, mas durante a celebração não. As portas têm que estar abertas. Tá? Cuidado também. Testemunhas. A lei está dizendo isso. Depois você vai ler com calma, tá? Normalmente, na celebração, são duas testemunhas do casal. Duas dele e duas dela. Tudo bem? Pode ser teu parente? Pode. Só não pode ser teu parente até segundo grau. Tá? Acima disso, não tem problema nenhum. Mas você pode também levar testemunhas, que vão testemunhar a teu favor. Tá? Uma coisa eu te garanto. Esse número de testemunhas também pode ser aumentado, se de repente algum dos contraentes for surdo e mudo, né? Você também pode tranquilamente aumentar o número de testemunhas para 4 testemunhas. A lei está dizendo também, né? Se de repente algum deles não souber ler e escrever, para garantir a segurança jurídica, você também pode aumentar o número de testemunhas para 4. Normalmente, a regra geral, são 2. Podendo ser aumentada caso algum dos contraentes seja surdo e mudo, ou se você também resolver
celebrar o casamento em um outro ambiente, tá? Principalmente de natureza particular, um ambiente privado, para garantir maior segurança, você também pode aumentar o quantitativo de testemunhas. Não só porque aquele contraente apresenta problemas auditivos e também problema de fala, né? Mas também, principalmente, para garantir a segurança daquele novo ambiente que você escolheu, principalmente se for um prédio particular, tá? Não esqueçam também, conforme reza aqui no artigo, aí eu já olho aqui, o artigo 1536, quando a celebração é finalizada, tá, meus queridos? Vocês já devem ter visto, todos nós já participamos de casamentos, né? Já visualizamos, vocês já viram aquele famoso livrão, né? Principalmente quando o casamento ele é religioso, não só religioso, civil, né? Aquele famoso livrão chamado livro de assento. Hoje em dia está sendo já tecnológico, né? O computador já veio substituir. Mas alguns cartórios são tradicionais, antes disso, aquele velho livro de registro de assento, né? Que é importante que venha a ser tudo formalizado, tudo registrado, tudo o que aconteceu naquele ritual ali. Esse livro de assento vai servir de fundamental necessidade, de fundamental importância para que depois venha finalmente te garantir a tão sonhada certidão de casamento. É daí, do livro de assento, através das informações que vão estar contidas ali, depois você vai ler com calma o 1536, que é uma regra taxativa, né? Prenome, informação das testemunhas, informação dos contraentes, nome completo, é uma gama de informações, tá? Tudo isso vai estar contido nesse livrão, que atualmente agora já foi, a maioria já está sendo substituído pelos tablets, pela informática, né? Mas é do livro de assento que vai formalizar a tua certidão definitiva. Tem alguns rituais, né? Tem alguns cartórios, tem algumas entidades que já pode até, após o término da celebração, já oferecer a certidão. Mas normalmente a certidão ela não fica pronta de imediato. 30 a 60 dias, ou até em menos tempo, porque hoje em dia já está tudo formalizado, né? Tecnologia, até em dias. Eu já vi cartórios que expedem em até 5, 10 dias depois, e aí você depois resgata. Lá mesmo no cartório competente que você inaugurou. Tá? Então, o livro de assento é o local propriamente dito, do registro de todo aquele ritual da celebração e além das informações, né? De todos ali que fizeram parte daquele procedimento, daquele ritual. É do livro de registro de assento que a tua futura certidão vai ser confeccionada, tá? Certidão definitiva do casamento. E por fim, para fechar o nosso encontro de hoje, duas importantes informações, tá? Por favor, não esqueça, duas OBs. Os menores, aqueles que ainda não atingiram a sua plena capacidade, né? Eles também podem firmar o seu casamento. Cuidado com isso, tá? Teve até um aluno que me perguntou, professor, e os menores? Sim, eles podem tranquilamente, mas o que é preciso antes disso? Eles precisam receber o quê, meus queridos? Uma prévia autorização para casar. No mesmo assento, no mesmo local do registro que vai te autorizar a casar, é naquele mesmo local, naquele mesmo assento de registro, que vai ser o local competente que vai firmar o futuro casamento daquele menor. Então, se eu sou o pai do Arizinho, por exemplo, autorizei aquela procuração para ele, a chamada procuração de antecipação da sua maioridade. Se isso foi feito no cartório lá de Marituba, esse cartório de Marituba que realizou a lavratura da autorização, né, da antecipação da maioridade, vai ser também o local competente que vai futuramente formalizar o casamento do meu filho. Tá? É a redação que depois vocês vão ler com calma do 1537, tá? Que é justamente o procedimento para os menores, formalizar o casamento, tá? E por fim, só para a gente finalizar, a última OBS, cuidado, a exemplo da habilitação, o ritual da celebração também pode vir a ser suspenso. Já sabes que a habilitação pode ser suspensa. E a celebração, professor? Durante a celebração, alguém pode suspender? Pode. Só tem um detalhe. Somente quem pode suspender a celebração, quem pode dar ensejo, causa na suspensão, somente são os contraentes. Já que eu vi isso no filme, porque eu vi numa novela, que durante o ritual da celebração,
Alguém levantou a mão na plateia. Eu me oponho. Não, gente, isso daí é ficção. Só quem pode dar ensejo no ritual da celebração é o próprio contraente, tá? O noivo ou a noiva. Alguém pode muito bem levantar a mão na plateia, mas isso daí não garante uma eventual suspensão em sede de celebração, tá? Existe uma redação específica desse artigo 1538, que parece ficção, mas isso é realidade. Parece curioso, né? Vocês imaginam, durante o ritual da celebração, na hora da pergunta, né? A autoridade, o juiz de paz, vai perguntar para ele, por exemplo, é da sua livre e espontânea vontade receber a fulana como sua esposa? Se eu disser não, meu povo, aí já vai ter que suspender o ritual da celebração. Aí vai ter que ser investigado, vai ter que ser analisado o motivo desse não, tá? Isso vai ter que ser registrado também no livro de assento. Olha o livro de assento aí, vai ter que ser registrado tudo, porque aí depois a autoridade competente, o próprio juiz de paz, ele vai analisar e posteriormente ele pode até marcar uma nova data da celebração. Tem até um parágrafo único aí que depois vocês vão ler. De repente eu posso ter estado em alguma situação de aparato clínico, né? Algum efeito de medicamento, sei lá, não estava na minha sã consciência, isso nós vamos discutir depois. E aí, propositadamente, eu posso ter formalizado esse famoso não, né? Mas aí, isso também pode garantir essa suspensão e, posteriormente, eu posso retomar, juntamente com a minha futura esposa, a gente pode retomar de novo a uma nova celebração. Ou seja, eu quero me retratar. É o que está dizendo o parágrafo único aí, né? Ah, eu quero, poxa, eu me arrependi, eu quero voltar, fazer tudo de novo no mesmo dia. O remédio passou o efeito 2 horas depois, mas já era, né? No mesmo dia você não pode se retratar. Aí você chega lá com o juiz de paz, olha, desculpa, aconteceu isso, tal. O casamento já foi suspenso, né? Aí eu vou dizer para ele, olha, eu quero retomar juntamente, eu quero voltar a formalizar a celebração daqui a 2 horas. Não pode, no mesmo dia não. Você pode, vamos voltar essa discussão em um outro dia, mas no mesmo dia, doutor Ari, me desculpe, o senhor não pode se retratar, tá? Porque já foi registrado mesmo no livro de assento, todo o procedimento, né? Aquilo ali serve como prova, tá? De registro, tá bom? Então, por favor, quem dá ensejo à prova de suspensão somente as partes contraentes. Não é testemunha, não é amante, não é ninguém. É só ele, o noivo ou a noiva que pode dar ensejo à causa de suspensão. Tá? A OAB pode dar uma rasteira no candidato. Bom? Tranquilos, meus queridos. Alguma dúvida? Depois que tudo for finalizado, o registro, o livro de assento, termina o casamento com a certidão definitiva. A certidão, ela nasce do livro de assento. E aí, com a certidão definitiva de casamento, nós fechamos o ritual propriamente dito, tá? Tudo tranquilo? Ficou legal? Ficou legal as explicações de hoje, tá? Eu espero vocês na terça-feira. Só antes de ir embora, eu já passei já 10 minutos, eu peço desculpa, mas eu tinha que fechar essa parte. E aí, na terça-feira, a gente retoma, já vamos já quase fechando esse capítulo. E aí a gente vai ver as modalidades especiais. E aí não esqueça que domingo tem a postagem final para vocês finalizarem a atividade do capítulo 2, tá? Até 23 horas e 59 minutos, os senhores têm que postar lá na plataforma essa última atividade, tá bom? Qualquer dúvida, mencione no chat, pode me mandar uma informação lá, uma mensagem lá na plataforma, que aí eu respondo aos senhores e às senhoras, tá certo? Desde já agradeço aos que estiveram aqui presentes, deixa eu ver quem está aqui,